Bom, então a primeira coisa que a gente faz, né, quando o cara chega lá na loja com a gente, que ele vai comprar o sistema de som, a gente faz a visita técnica para nós analisarmos o ambiente, tá? Então, a primeira coisa, você precisa analisar o ambiente. E quando eu falo analisar o ambiente, você precisa prestar atenção em diversas coisas dentro desse ambiente quando você vai sonorizar, tá? Não é simplesmente, olhei aqui a igreja, não, é mais ou menos o tamanho de não sei o que, né? Uma das coisas que você tem que fazer é medir, tá? Então você precisa medir todo o ambiente para você saber, então, altura, largura, comprimento, tá? Para você saber que tamanho aquele ambiente possui, tá? E aí, quando eu falo medir, você precisa também colocar nesse quesito das medições, você precisa colocar, por exemplo, também uma galeria que tem, tá? Um mezanino que tem na igreja, uma área B externa que vai ser sonorizada, sei lá, você precisa considerar aonde você vai colocar som. Então, tudo isso tem que ser medido e anotado, tá? Protocolado no papel, para você não se perder quando você for fazer o projeto de áudio, tá bom? Então, meça tudo, tá? Meça cada centímetro, cada distânciazinha, para quando você for desenvolver, você saber que você... que tem pessoas, tem. Então, a gente tem que saber que tamanho é essa área, porque a gente tem que sonorizar essa área também, né? Todas as áreas que vão ter pessoas tem que ser sonorizadas, ok? Você precisa analisar também em conjunto, ou pelo menos, se você não tiver expertise nisso, analisar a estrutura que você vai... Por exemplo, se você precisar pendurar estruturas em alguma coisa, então você precisa analisar nessas estruturas que você vai pendurar o sistema de som, você precisa analisar, tá? Se você pode colocar o sistema, uma caixa acústica ali, pendurar ela, se aquele, além de saber se aquilo vai suportar o peso do sistema de som, né? Você saber, isso aqui a gente faz muito, principalmente quando a gente vai colocar lines, né? Que você vai pendurar, porque geralmente uma caixa point source não é tão pesada. Então, qualquer treliçazinha, vigazinha que você tiver, você consegue pendurar uma point source ali tranquilamente. Mas quando a gente fala de line array, nós estamos falando, às vezes, de 500, 1 tonelada de peso de caixa acústica. Então, você precisa olhar. Mas eu não sei, Leonardo, se tem 50 ou não. Então, você terceiriza, tá? Você chega pro chefe da igreja e fala assim, olha, você precisa que você consulte um engenheiro, não sei o quê, porque você não precisa saber. A gente, como técnico de som, a gente não precisa saber de rigidez de materiais para pendurar uma caixa acústica, tá? Quem tem que saber isso é quem construiu aquele ambiente, tá? Então, às vezes você tem aí a planta, conversa com o engenheiro, com a construtora, para saber se ali você pode colocar. E se não tiver, tá? Você precisa mandar providenciar uma estrutura para ser colocada ali e você fixar as caixas acústicas, tá bom? Imagina quando a gente faz um arranjo que precisa colocar um subwoofer, né? Um arranjo de 2 caixas de subwoofer junto com 8 caixas, 7 caixas de line embaixo. Então é um arranjo grande e pesado, tá? Então você precisa saber se aquela estrutura vai suportar esse peso, assim como quanto de corrente você vai precisar. E aqui tudo a gente está somente analisando o ambiente. Nós estamos na primeira coisa, tá, pessoal? A gente nem foi para a parte B. Tudo isso aqui é dentro da análise de ambientes, tá? E aí a gente viu tudo isso, né? A gente já viu que a gente precisa para sonorizar aquele ambiente, já olhou ali, então na minha cabeça já começo a imaginar o sistema de som ali dentro. E eu estou na visita. Aí eu sento com o Ministério de Louvor, sento com o pastor ou o padre, tá? Ou o dono do ambiente, que pode ser um bar, um boteco, uma casa de show, sei lá. E a gente vai conversar sobre o que eles precisam ali. Tá? Como é que é? Eu tenho um som assim, eu tenho um som assado, eu preciso de um som para isso, preciso de um som para aquilo. Toca a banda, toca a voz. Não, aqui é só um quarteto, é só microfone, teclado. Então a gente vai entender a necessidade que aquela igreja tem, tá? A gente vai começar a perceber o que a gente precisa, o que aquele pessoal precisa de projeção sonora, tá? Pra gente conseguir suprir isso. Tá bom? E tudo isso a gente está somente ainda na análise do ambiente, tá bom, pessoal? Então eu converso, faço perguntas básicas, anoto essas perguntas. Primeira pergunta que eu faço, se tiver alguém aí que já participou, algum aluno, já fez alguma pergunta para mim, pediu uma sugestão de projeto, geralmente eu pergunto, como que é o som da igreja? Como é que o pessoal toca?
tá? Ah, é banda completa? Não, é banda com só voz, violão e teclado. É banda, bateria, tudo. A igreja é uma igreja avivada, gosta de som forte, SPL, grita, bate palma, aplaude. O pessoal é tradicional. A igreja ela é uma igreja mais tradicional, uma igreja ortodoxa, por exemplo, quando a gente vai para as igrejas católicas. Tem igrejas extremamente ortodoxas, então você tem que respeitar isso. Você não pode sair pendurando caixas a esmo lá dentro. Então, a gente começa a entender o que o pessoal precisa, qual a necessidade. Ah, que vai ser só o padre falando, e aí é só uma voz, um violão ou um órgão. Eu cansei de ver que é só um órgão, um teclado e uma voz cantando, tá? Então é só isso. Então é outro tipo de sistema, diferente do cara. A igreja super avivada, que aplaude, dança, canta, grita. É dois projetos de som diferentes para o mesmo ambiente. Então, se a gente precisa já começar a imaginar o sistema. Ah, então aqui é algo mais light, né? Então tá bom. Então vamos pensar no som de forma diferente aqui dentro desse ambiente, né? Então, são coisas que entram nessa parte de projeção, beleza?